Fala galera, hoje no quadro Opinião nós vamos falar das prioridades de Jorge Jesus. Mas antes da gente entrar no nosso quadro, gostaria de lembrá-los que é muito importante que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, marque o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos. O Coluna do Fla traz conteúdo novo todos os dias. E todas as segundas-feiras, às 9 horas da noite, nós temos o resenha ao vivo dos estúdios do Coluna do Fla. Então é muito importante para que a gente continue crescendo, para que a gente continue trazendo para vocês conteúdos exclusivamente rubro-negros. A gente precisa da sua ajuda vem através do like. Vamos lá, prioridades de Jorge Jesus no Flamengo. Se a gente olhar para uma metodologia de implementação de trabalho técnico e tático em um time de futebol, a gente pode dividir de duas maneiras. A questão do posicionamento e a questão da movimentação em campo. A questão do posicionamento refere-se à posição, literalmente a posição dos jogadores no campo. Se a gente prestar atenção nisso, a gente vê esse tipo de alteração no posicionamento sempre que há um técnico novo. Sempre que chega um técnico novo no Flamengo, e se a gente olhar para o Flamengo aí dos anos 2000 até agora, a gente viu isso uma dezena, quase uma centena de vezes, né? Chega um técnico novo, o time dá aquela melhorada. Por que isso acontece? Porque o técnico novo chega, identifica alguma deficiência do time e muda um ou dois jogadores. É essa grande melhora que técnicos novos trazem para o elenco. É claro, tem a melhora de atitude também dos jogadores, mais disposição e etc. Mas essencialmente é essa mudança fina. Em poucas semanas, em poucos jogos, não se consegue implementar um trabalho tático muito sofisticado. E no Brasil, a grande verdade é que não existe esse trabalho tático muito sofisticado. Existe uma questão de posicionamento, mas não uma questão de movimentação. Então, a gente viu, por exemplo, essa melhora de posicionamento quando o Barbieri assumiu o time do Carpegiani e ele identificou, por exemplo, o Paquetá como sendo um jogador que pudesse ajudar na distribuição de bola, virou quase um segundo volante. A gente viu isso também com o Dorival acertando a transição de bola, reposicionando o Arão no time, melhorando inclusive a produção do Arão. Então essas melhoras a gente vê. E isso deve ser a prioridade inicial do Jorge Jesus, ou seja, reorganizar o posicionamento dos jogadores no campo. Segunda coisa é um trabalho bem mais complexo, que é a questão da movimentação dos jogadores a partir daquela posição inicial. Aí é mais complicado, e aí a gente divide em duas partes. A primeira, a movimentação defensiva, e a segunda, a movimentação ofensiva. A movimentação defensiva refere-se a toda a movimentação de jogadores quando o time não tem a bola. Pode acontecer no campo de defesa, pode acontecer no campo de ataque. É como o time se comporta para defender. Isso passa, por exemplo, em posicionamentos, claro, e sobretudo, coberturas e flutuações defensivas. O que são as flutuações defensivas? As flutuações defensivas referem-se ao combate de um jogador, ou seja, o adversário vem com a bola, um jogador se apresenta para fazer o combate e um ou dois jogadores flutuam em volta daquele combate numa distância de mais ou menos 2 metros. Esse tipo de marcação, esse tipo de flutuação, por exemplo, é aquela que confunde as pessoas que gostam de estatísticas. Você vai lá, tem um jogador que dá o combate, que dá o primeiro combate, se não consegue roubar a bola, dificulta o domínio de bola pelo adversário, e um segundo jogador que está flutuando na marcação toma a bola desse jogador. E aí o desarme vai para o segundo jogador, não para o primeiro. Isso meio que dá uma maquiada na estatística. Então, até faz um parênteses aí, né? Essa questão da estatística é perigosa por situações como essa. Essa é a movimentação defensiva, é a cobertura. Quando o lateral sobe, quem faz a cobertura? Quando o zagueiro está atrasado, quem recompõe? Como é a formação da recomposição? Como os jogadores voltam na corrida numa situação de contra-ataque? Quem é o rapaz, o zagueiro que vai fazer, o jogador, desculpa, que vai derrubar alguém para matar a jogada de ataque? Esse tipo de coisa é uma movimentação defensiva e demora mais tempo. E uma ainda mais complicada é a movimentação ofensiva. A movimentação ofensiva não é só aquela que acontece no campo de ataque, é aquela que acontece todas as vezes que o time tem a bola. As transições, a saída da defesa, e isso é bem mais complicado. É claro, a gente já viu algumas coisas que referem-se, por exemplo, à movimentação a partir do posicionamento dos jogadores. O Jorge Jesus, por exemplo, abre bastante os laterais, abre bastante os zagueiros, volta com o volante quase na mesma linha do zagueiro para saída de bola. Esse tipo de coisa é bastante óbvio, acontece com bastante facilidade. Agora, a movimentação, a substituição de posição dos jogadores, a diferença entre 1-2 que a gente faz, joga na pelada, né? Você toca a bola pro seu companheiro de time, corre por trás da marcação e recebe a bola na frente. Isso não é uma triangulação, isso é 1-2. As triangulações são movimentações de 3 jogadores passando a bola entre si e mudando de posição todas as vezes que eles tocam na bola. Esse tipo de coisa é bem mais complicado.
Outra coisa complicada é, por exemplo, um meia recebe a bola ou pela direita ou pela esquerda, esse meia sempre tem que ter pelo menos 2 jogadores ali próximos para receber a bola, para serem opção de recebimento de bola. Isso também é complicado de fazer, ou seja, quais jogadores que se aproximam, a movimentação de aproximação de jogadores e depois, claro, a combinação da movimentação de ataque com uma perda de bola e recomposição. Isso é como se fosse uma dança. Isso é repetição exaustiva. Isso, moçada, é muito provável que a gente não veja esse ano. Isso pode ser uma coisa que demore muito tempo. E é uma coisa que a gente não vê no Brasil. Os técnicos do Brasil normalmente só trabalham com posicionamento. A questão da movimentação é muito básica, é muito primária. Os torcedores do Palmeiras, por exemplo, podem tirar a cueca pela cabeça. O Luiz Felipe Scolari não faz isso. Ele posiciona bem o time, até um time compacto, mas esse é o mérito dele. A questão da movimentação é primária, é ridículo, é retrógrado. E o que a gente vai ver no Flamengo com o Jorge Jesus é sim uma questão bem mais sofisticada de movimentação que deve demorar algum tempo. Então, a prioridade no momento é acertar o posicionamento. Acertando o posicionamento, a gente deve ter uma defesa mais sólida, deve ter um posicionamento mais fácil na marcação, fazendo uma marcação sob pressão ou meia pressão, e depois, o segundo passo é a questão da movimentação, que acontece depois que o posicionamento também é definido. Essas devem ser as prioridades de Jorge Jesus no Flamengo. Muito obrigado. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e nos vemos por aí aqui no Coluna do Fla. Abraço!